Do livro de Samuel, capítulo 6, o verso 12 em diante, se você quiser pode acompanhar na tela, e o texto nos diz assim, 2 Samuel 6 e 12, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. E voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E verso 23, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Amém? Você pode se assentar. Eu gostaria de falar sobre esse assunto aqui. Bloqueadores da verdadeira adoração. Verdadeira adoração. Hoje de manhã, na escola dominical, eu ministrava lá na Adeblu Monte Hermon, nós falávamos sobre a igreja de Laodiceia. Interessante, a igreja de Laodiceia, ela recebe uma palavra do Senhor na carta, muito pesada. Né? Ela é aquela igreja que de fato era uma cidade muito próspera, rica, uma igreja rica. A cidade era muito famosa, né, pela sua escola medicinal e principalmente pela especialização em oftalmologia. Era o centro da moda da época em toda a Ásia Menor. Essa era a igreja de Laodiceia. E o Senhor vai dizer para aquela igreja, eu conheço as suas obras, eu sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente, mas porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pesado, né? Alguém que se diz de Deus, alguém que se diz pertencer a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, agora recebeu uma mensagem de estar sendo rejeitado por Deus, porque Deus quer vomitar da boca, porque é morno. E claro, quando a gente vai estudar todo o contexto, fala de uma indiferença. Ou seja, aquela pessoa que, como diz o ditado popular, não fede, não cheira, meia boca. E como é complicado encontrarmos na vida tantas pessoas assim, e parece que a mornidão, a mediocridade, ela hoje se tornou a régua da humanidade.
Agora, como é bom a gente encontrar alguém com sangue no olho, paixão pela vida, sabe o que quer, inclusive na maneira que nós adoramos e celebramos ao Senhor. Nós precisamos todos os dias olhar para o espelho da palavra, avaliar a nossa condição, para ver se a gente não está sendo talvez esse ser morno, que não sabe se levanta a mão ou se abaixa, que não sabe se canta ou que não canta, que não sabe se adora ou se não adora, que às vezes vem aqui e está pensando longe, que às vezes vem aqui e está mais preocupado se o Flamengo ganhou ou perdeu, e assim por diante. Então, nós precisamos repensar a nossa vida para não sermos repreendidos como foi a igreja de Laodiceia. E vamos observar nesse texto a vida de Mical, porque Mical, com esse comportamento dela, ela está mostrando que, de fato, há bloqueadores para a verdadeira adoração, coisas que eu e você precisamos superar, porque eu acredito que você, pelo menos na teoria, já entendeu que Deus procura os verdadeiros, que adorem em espírito e em... E eu tenho certeza que lá na sua alma você quer ser isso, mas nós precisamos sondar a nossa alma, para ver se não estamos nos perdendo no meio do caminho. Deixa eu te colocar nesse contexto aqui, para você entender um pouquinho o episódio. Davi, nesse momento, ele praticamente acabara de se tornar o rei de toda Israel. Saul havia morrido, aqueles que estavam lutando pelo poder, né, também agora já não mais estavam ali querendo disputar. Davi se tornou o rei, tanto do povo de Judá, quanto das demais tribos, rei de toda Israel. E claro, alguém que nós sabemos que é apaixonado pelo Senhor, a primeira coisa que Davi vai fazer é: nós precisamos dar um jeito de resgatar a arca do Senhor, a arca da aliança, o símbolo da presença do Senhor. Essa arca, ela havia sido lá atrás, na morte do profeta Eli, ela tinha sido levada pelos filisteus, e a gente sabe que dá um monte de problema no meio dos filisteus. Eles devolvem a arca, e a arca vai ficar por mais ou menos 20 anos, ali na casa de Abinadab, mais ou menos ali em torno de 20 anos, numa região chamada Kiriat Jearim. E agora Davi se torna rei, ele conquista dos jebuseus Jerusalém, e ele quer de todo jeito trazer a arca para Jerusalém. Então eles vão até a casa de Abinadab, e agora pede para os 2 filhos de Abinadab ajudar a transportar. Só que no impulso eles cometem alguns erros, porque eles não observam as leis levíticas de como aquela arca deveria ser transportada, né, no ombro dos levitas, com hastes para ninguém tocar nela, e eles botam numa carroça e vão indo, e a gente conhece a história. No meio do caminho, os bois parece que tropeçam, e Uzá vai tentar segurar a arca para que a arca não caísse, e ele é fulminado. Davi fica tão atordoado com aquilo, porque a intenção dele era boa, mas a maneira que eles fizeram não foi legal, e ele vai esperar passar ali 3 meses, mais ou menos, com aquele desejo de trazer a arca, mas também com um temor no coração, e até que então nós chegamos nos textos aqui que nós estamos vendo. E o verso 12, que nós lemos, vai dizer assim: disseram então a Davi que o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Quando acontece a morte de Uzá, a arca então vai ficar ali no caminho, e a casa mais próxima era desse camarada chamado Obed-edom. E agora chega aos ouvidos de Davi que Deus havia então prosperado nesses 3 meses de uma maneira assustadora a casa de Obed-edom. E isso aqui já é uma lição para nós, né? Porque revela justamente que aonde a presença de Deus está, ali haverá a bênção, ali haverá a manifestação de romper, de prosperidade e assim por diante, né? E claro, é interessante a gente ter essa observação. A arca, que era o símbolo da presença de Deus, quando ela estava lá no meio dos filisteus, se você se lembrar, a própria divindade dos filisteus, Dagon, amanheceu com a cabeça no chão, depois os braços cortados, e no meio dos filisteus gerou tumores e doenças nele. Agora, na casa do povo de Deus,
o símbolo da presença ali trouxe prosperidade. Então, que você possa entender isso também para a sua vida e desejar sempre a presença de Deus sobre você. O verso 13 diz assim: e quando se carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho. Olha só, agora na segunda vez, quando então Davi vai lá em festa, na casa de Obed-edom, agora ele leva certinho os levitas, eles vão levar nos ombros, e Davi estava com tanto temor na sua alma, que olha o que o texto vai dizer: a cada 6 passos que ele dava, um boi e um novilho era sacrificado. Davi não estava apenas corrigindo o erro que ele havia cometido, mas ele estava disposto a pagar um alto preço para não ser novamente irreverente diante de Deus. Isso aqui é uma lição também maravilhosa para nós, porque não temos mais a Arca da Aliança, porque Deus escolheu habitar onde? Em nós. Em nós. Isso aqui precisa também nos chocar, porque tem pessoas que pensam que pode viver a vida de qualquer jeito e quer, a teoria, a presença de Deus dentro dele. Pastor Lediel, mas o Novo Testamento vai deixar bem claro que Jesus foi o nosso sacrifício. A gente não precisa voltar a essas práticas aí de reverência. Imagina, a cada 6 passos, sacrifício era oferecido. Não vírgula, não vírgula, claro, não mais sacrifício de animais, mas qual o sacrifício que nós fazemos hoje? Você já leu Romanos 12, 1? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam-se vocês, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Ou seja, nós vamos nos sacrificando, nós não vamos cedendo aos desejos da carne, nós vamos vencendo o pecado, sacrificando a imoralidade, porque nós queremos a presença de Deus. Amém? Você me entende até aqui? É só a introdução, nem cheguei na mensagem ainda. Mas vamos ler o verso 14 e 15 de novo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Esse colete sacerdotal, você sabe que Davi, ele é da tribo de Judá, e ele está vestindo um colete sacerdotal dos levitas. Alguns aqui gostam de polêmicas, mas esse não é o colete do sumo sacerdote, é diferente. Se a gente for no original, Davi estava usando uma éfode de linho, que era algo que os levitas usavam em momentos de muita euforia, alegria, festa, cerimônias, e era algo muito simples, porque não era aquela vestimenta principal, era algo muito simples. E isso aqui é importante a gente observar, porque Davi, ele estava junto com as pessoas simples da tribo de Levi, celebrando ao Senhor, e não de qualquer jeito. Você observou como ele dançava? Se você ler ali, o texto vai dizer que Davi, ele dançava com toda a sua força diante de Deus, ou seja, a adoração que envolve o corpo, a alma e o espírito, porque agora ele viu que o Senhor estava se agradando, eles estavam felizes, e agora eles estavam entrando em Jerusalém, chegando em Jerusalém, e a festa estava acontecendo de uma maneira maravilhosa. Agora a gente entra então no que eu quero dizer. O verso 16, então vai enfatizar que quando entrava na cidade a arca do Senhor, isso aqui é importante, o ápice do momento está acontecendo. O sonho de Davi, de tanto tempo, e principalmente o trabalho dedicado a 3 meses, está se realizando. A arca está chegando em Jerusalém. E Mical, filha de Saul e mulher, esposa de Davi, ela só observa pela janela. E quando ela vê Davi dançando, sem o manto real, com um éfode simples dos levitas, o texto diz, ela o desprezou em seu coração. Aqui está o primeiro bloqueador da verdadeira adoração, que nós precisamos rejeitar isso da nossa vida. Qual é, pastor Lediel? É o sentimento de crítica e o sentimento de julgamento. Você percebe que essa mulher,
ela está acompanhando do lado de Davi toda aquela preparação nos últimos meses? Como assim, pastor Lediel, preparação simples? Você para observar o nível de festa. Um dos detalhes que a Bíblia vai nos dizer é que Davi estava tão feliz que para milhares de pessoas, para cada homem e para cada mulher de Israel, ele manda preparar um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uva passas, para ambos, para eles levarem para suas casas e fazerem festa. Agora, aonde está Mical? Mical, ela está desconectada de tudo isso. E quando ela começa a ouvir os barulhos, ela vai para a janela e o seu olhar é de crítica, murmuração. Aquela pessoa que está fria na sua alma, observa de longe para julgar. Um sábio já dizia que em todas as áreas da vida vai ser assim. Enquanto uns realizam, outros criticam. Enquanto uns fazem, outros murmuram. Eu pergunto para você, de que lado você está? Para descontrair, você pode perguntar para quem está do seu lado, aonde você está nessa história? Você é quem nessa adoração? Você tem sido reverente com as coisas do Senhor, apaixonado pelas coisas do Senhor, se entregado totalmente ao culto que você vem prestar ao Senhor? Ou você chega, por exemplo, num lugar onde nós vamos adorar o Senhor formalmente, porque você já entendeu, a vida é uma adoração. Nosso estilo de vida deveria ser adoração, mas aqui nós viemos nos domingos, nas quintas, nas terças, de uma maneira mais formal, para não termos outras distrações, estar totalmente dedicado ao Senhor. Você está de corpo, alma e espírito aqui? Quando é para cantar, você canta verdadeiramente, ou apenas são palavras lançadas ao vento? Você vem para esse ambiente para quê? Para avaliar se a música é de qualidade, se o pastor vai falar alguma besteira, como foi a direção desse culto, o que está errado na estrutura dessa igreja, como está o seu coração quando você chega aqui. E é evidente que muitos vêm aqui com o coração totalmente conectado. Como assim, pastor Lediel? Simples. De vez em quando, andando aqui, você vê chiclete jogado no chão, chiclete colado num banco, lixo deixado a rodo, pessoas que tratam esse ambiente, que é o ambiente de adoração, de qualquer jeito. Isso só mostra um coração totalmente longe, desconectado. São as Micais na janela, totalmente alienado do que está acontecendo. Mas eu creio que a sua vida não, que a sua vida é diferente. Eu creio que você, quando chega aqui, você não é morno, você canta com a sua alma, você adora com o teu espírito, e mesmo, quem sabe, em dias aonde você está com a tua alma angustiada, você dá espaço para adoração ao Senhor dentro de você. Amém? Nós precisamos entender que os críticos sempre estarão perto, estarão infiltrados, mas não permita que isso comprometa a sua adoração. Às vezes, tem pessoas que têm medo de se entregar na presença de Deus. O que vão pensar? Será que vão julgar? Se eu falar muito alto na adoração, o que vão dizer? Ei, o convite do Senhor é para que você seja autêntico, verdadeiro. Eu e você não podemos perder para a torcida de nenhum time de futebol. Eu e você não podemos perder para nenhuma outra religião que está tocando tambor nesse momento, horas e horas e horas a fio. Você me entende, amém? Deixa eu confessar uma coisa. Uma vez, eu estava em São Paulo, num seminário, e teve uma noite onde ficou vaga. E eu fui conferir um jogo de futebol. E eu me assustei. Quando eu cheguei naquele estádio, tinha uns doidos lá cantando "Sou louco por ti", sei lá o quê. E do início ao fim eles não pararam.
Alguns pulavam, gritavam, mas o pessoal mesmo da fanfarra, 90 minutos ali, no ritmo. E uma coisa me chamou a atenção, quando eu observei alguns que talvez cansava e queria dar uma relaxada, o outro já, não, é o nosso time que está jogando, te levanta. Nós precisamos dar o nosso melhor aqui. E nós, crentes, que afirmamos servir o Deus verdadeiro, Criador dos céus e a terra, aquele que enviou o seu Filho para morrer por nós. Te adoro. Vamos avaliar a nossa adoração. Você me entende, amém? Tá bom. O verso 20, voltando Davi para casa abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. E aqui está o segundo bloqueador. É quando o status humano, ele vale mais do que um coração rendido. Se a gente observa a atitude de Davi em tirar o manto real, é que ele não quer que naquele momento haja ninguém querendo se destacar um pouco mais. Ninguém precisa se alegar porque o rei com a sua coroa e com o seu manto chegou, não. Ele quer toda a atenção para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O foco dele está nisso. O desejo dele é ver os olhares para a arca e o povo celebrando a glória do Senhor chegando em Jerusalém. Agora, na mentalidade de Mical, se rebaixou. Que papelão! E ela mesma vai dizer, tirou um manto real. Olha que mentalidade limitada a status, aparência, pessoas que se apegam em glórias. Mas a resposta de Davi é bem direta. Olha só o verso 21 e 22. Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu no lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Isso aqui é quem tem um real encontro com o Senhor. Você nunca vai ver alguém se encontrando verdadeiramente com Deus e saindo soberbo, porque não há espaço para a soberba diante de Deus. Se lembra de Isaías? Isaías capítulo 6. Quando ele vê a glória do Senhor, a primeira coisa que ele faz é: ai de mim, sou um homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Senhor. Porque tem uma dimensão do privilégio que é. Quando Pedro vai receber o seu chamado, e você conhece Lucas 5, o Senhor convida Pedro para, depois de uma noite inteira onde ele tentou pescar, vamos para as águas mais fundas e vamos lançar a rede. E quando eles lançam a rede, pegam peixes de uma maneira assustadora. A reação de Pedro é uma só. Ele se prostra, ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É isso. Quando nós estamos diante de Deus, nós entendemos a grandeza dEle, a santidade dEle, a glória dEle, mas também nós enxergamos quem nós somos. E esta noção gera um privilégio que resulta em entusiasmo na nossa alma, porque sendo quem Ele é e quem nós somos, que grande privilégio é poder estar na presença dEle. Que grande privilégio é poder adorar. Se a gente tivesse uma melhor dimensão disso, a gente viria aqui e aplaudiria verdadeiramente o tempo todo. Nós choraríamos na presença do Senhor, nós cantaríamos com entusiasmo diferente, porque o Santo dos Santos nos aceitou. Mais do que isso, Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, pagar a nossa dívida. Você já parou para pensar?
graça do Senhor foi sobre a sua vida, derramada sobre a sua vida, você está indo para o céu. Você está indo para o céu. Se você parar para pensar a reação de uma pessoa que ganhou, quem sabe na loteria, 100 milhões de reais, essa pessoa ela passaria dias rindo e pulando. O que eu e você recebemos é muito mais. É o perdão dos pecados e a garantia da vida eterna. João, quando foi descrever o céu para onde eu e você vamos, graças a Jesus, ele vai dizer, ouro lá é coisa para pisar, porque é um valor tão insignificante, comparado à glória do Senhor que é manifesta. Então é isso, nós precisamos ter essa dimensão, e que vá por água abaixo status humanos, pense o que quiser, a minha reputação não importa, porque eu quero estar com o coração rendido diante do meu Deus. Não importa quem você é, se você tem título de pastor, bispo, como está na moda, patriarca, doutor, doutora, advogado, médico, cientista, professor, não sei o que você é. Agora, quando a gente chega aqui, todos nós somos pecadores restaurados, servos do Criador do universo, e isso basta para nós adorarmos a Ele com todo o fôlego e com toda a vida, amém? Então não fique apegado a status, renda o seu coração ao Senhor. Terceiro bloqueador é quando a opinião das pessoas vale mais do que a opinião divina. Micael está muito preocupado, o que os outros vão pensar sobre você, Davi? E Davi, ele não está dando a mínima para isso. Davi, ele entendeu uma grande verdade da vida. O tempo inteiro nós vamos ter olhares sobre nós. O olhar de Deus, o olhar do povo, o olhar dos demônios estão sobre nós. Mas Davi, ele tomou uma decisão para a sua vida. Acima de tudo, acima de todos está o meu Senhor, e é a Ele que eu devo agradá-lo. Ter isso bem definido na sua alma te destrava, tira você desse engessamento, porque toda vez que nós escolhemos viver a vida, caminhar na jornada terrena, preocupado com a opinião de A, de B, de X, de Z, você acaba, primeiro, comprometendo a sua identidade de Cristo para se adequar a expectativas humanas. Isso mina com a sua identidade e vai culminar numa separação de Deus, porque o seu coração então se desconecta do Pai. E pode ter certeza, muitas e muitas e muitas vezes, a adoração que Deus merece, exige e gostaria de receber de você, vai ser escândalo para os murmuradores e para os críticos de plantão. Você me entende, amém? Sabe, alguns religiosos, eles deveriam viajar mais. Tem pessoas, lamentavelmente ainda, que se dizem cristão, às vezes até assembleiano, mas o cara tem uma mentalidade farisaica. O cara está preocupado com regrinhas, baboseiras, em vez de adorar a Deus. Eu tenho vontade de às vezes pegar um camarada desse, botar no avião e levar lá para o Nepal, horas e horas subindo a montanha. Quando ele chegar lá, ele vai ver o quê? Uma miséria. Pessoas que não têm energia elétrica, não têm água encanada, pessoas que lutam todo dia para sobreviver com alguma coisa que planta e colhe. Lá no topo da montanha, uma igrejinha 5x5, abarrotada de pessoas. E daí, lá você vai ver umas mulheres que só no orelha deve ter uns 15 piercing. Só nos narizes tem uma argola com uma corda para cá, uma argola com outra corda para cá. E daí você vai ver as mãos se levantando.
você vai ver as lágrimas correndo no rosto, os corações se rendendo. Aonde antes dominava o hinduísmo e eles adoravam vaca, rato, descobriram que tem um Deus que é criador de todas as coisas. E eles estão lá adorando, celebrando, sem medo de ser julgado. Eles querem a conexão com os céus. E às vezes nós aqui, com tudo, banco confortável, ar-condicionado, tudo lindo, maravilhoso, e a gente já não sente mais a glória do Senhor. Preocupado com a religiosidade. Em nome de Jesus, que todo farisaísmo caia por terra. Em nome de Jesus, que o coração volte a querer agradar a Deus acima de pessoas. Que em nome de Jesus esse ambiente aqui esteja livre de dedos apontados, mas que a glória do Senhor nos faça se prostrar com a intenção de agradar a Ele, o único merecedor de honra e glória. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, aleluia. Jesus, Ele viu isso no seu tempo, porque lá estavam os fariseus apontando os dedos o tempo todo, medindo as coisas, e tinha pessoas que estavam preocupadas em não ferir o coração do líder dos fariseus, os outros rabis. E daí Jesus vai dizer assim: a quem posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. E Jesus vai fazer a aplicação. Veio João, que jejua, não bebe vinho, e vocês dizem: tem demônio. Vem o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. O que Jesus está querendo dizer? Uma geração que não sabe como reagir, porque ainda estão confusos em quem deve agradar. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, esse engessamento religioso está comprometendo vocês, porque não importa quem vem, não importa se tocam músicas festivas ou se tocam cânticos de tristeza, vocês nem fazem festa nem lamento, porque, em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês são mornos, escolheram apenas viver a vida de qualquer jeito. O Senhor nos convida a sair disso. Se é para fazer festa, a gente tem que fazer. Se é para chorar de lamento, então a gente chora e lamenta. Agora, não dá para viver a vida assim, empurrando com a barriga. Não sabe se é crente ou se não é, se está livre do pecado ou não, se quer agradar mais as pessoas ou a si mesmo do que a Deus. Que nós possamos superar esse bloqueador da verdadeira adoração. E o último, tinha mais, mas vamos ficar no quarto. O último que eu vou falar hoje. O último bloqueador da verdadeira adoração é justamente quando os traumas da vida não são superados e o coração amarga. Se a gente observa um pouco da história de Mical, ela teve uma história complexa. Mical, ela vê Davi se destacando ao matar Golias, o coração do pai se encher de ciúme, mas o pai havia dado uma promessa: quem matar o gigante vai ser meu genro, vai ficar livre de impostos, então será um dos príncipes aqui de Israel. Só que Saul, ao ouvir as mulheres cantando que Davi matou muito mais que ele, porque Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares.
O ciúme, a inveja, já cegou ele. Tanto que a filha prometida, Merabe, nem é dada para Davi. E daí depois, chega aos ouvidos de Saul dizendo: olha, mas a tua outra filha, Mical, é apaixonada por Davi. E daí, então agora, ele vai usar a filha para tentar matar Davi. Porque Davi diz: olha, é uma honra ser um príncipe, mas eu não tenho posses. E daí então Saul diz: não tem problema, o dote é 100 prepúcios de filisteu. Na cabeça de Saul, ele não vai conseguir matar 100. Então vai morrer, estou livre desse camarada. Davi, cheio de Deus, que não era gente morna, com o coração fervendo, não traz 100 prepúcios, traz 200. Então ele se casa com Mical. O que a gente vai ver? A partir disso, Saul começa aquela trama de querer matar Davi, o ciúme dominou, e quando tanto Jonatas e Mical percebem que o pai quer matar Davi, eles incentivam Davi a fugir, e Mical ajuda, inclusive, a que Davi fugisse pela janela. Agora, para pensar nisso. Mical gostava de Davi. Agora perde o seu marido porque ele tem que sair fugido, e não é 1 ano, é 2, 3, 4. O tempo vai passando e o texto diz que Saul vai inclusive agora forçar Mical a casar com outro homem, e Mical vai casar com Paltiel. Há uma divergência do tempo que Davi ficou fugindo, mas os teólogos afirmam que é entre 7 a 15 anos, mais ou menos, que Davi teve que fugir para não ser morto. Até que então ele se torna rei depois da morte de Saul, e ele pede então para que o devolvam Mical como a sua esposa. Eu procuro entender o outro lado, e a vida de Mical de fato não foi fácil. Ela amava Davi, teve que abrir mão do marido por causa da loucura do pai. Mais de 7 anos separada, e ela agora está casada com um outro homem. Isso pode ter sido a flecha que acertou o coração dessa mulher, a fazendo-a ficar amarga? Pode. Mas o problema é que ela vai fazer da amargura a sua bandeira. Mical, ela vai focar na angústia, na tristeza, e aquele rancor vai minando a sua alma. Infelizmente, ela escolhe fazer da amargura o ponto final da sua vida. No momento, como nós lemos aqui, que a presença do Senhor simbolicamente está chegando em Jerusalém, as feridas, a amargura da alma, as dores da jornada, a impede de enxergar a beleza daquele momento. Ela tem crítica, murmuração, acusação nos seus lábios. O que isso nos ensina? Que de fato, se nós não purificarmos as nossas almas, quando as adversidades chegam, a gente pode comprometer a nossa adoração. E quando a adoração é comprometida, consequências ruins também chegam sobre nós. O verso 23, talvez, de toda essa história, é o verso mais triste. E a última menção que nós vamos ter de Mical, porque o texto vai dizer: e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Interessante que o escritor coloca exatamente depois desse episódio, nos deixando a entender que a falta de adoração de Mical, a separação de um coração de Deus, trouxe consequências pesadas sobre a vida dela. E assustadoramente nós temos aqui um fenômeno inverso. Porque se a gente pega todo o povo de Deus, é o oposto que acontece. Sara não pode engravidar, é estéril, mas devido à manifestação de Deus tem filhos.
Rebeca não pode engravidar, é estéril, mas devido à manifestação de Deus, os filhos vêm. Raquel não pode engravidar, mas o Senhor a toca e ela tem filhos. Ana e tantas outras mulheres. A bênção do Senhor chegou, então elas têm filhos. O texto nos faz entender que Mical era fértil, mas agora ela é punida com a esterilidade. É por isso que a palavra de Deus vai nos dar muitas orientações sobre o cuidado que nós precisamos ter com a nossa alma. As adversidades da vida, de fato, podem nos aprisionar, deixar o mundo cinza e tirar a beleza. Porém, nós não podemos esquecer de algo decisivo. Não existe amargura nessa vida que seja maior do que a graça de Deus. Não existe ferida nesta vida que te causaram que seja maior do que a graça de Deus. O autor de Hebreus, lá no capítulo 12, verso 15, ele vai dizer: cuidem que ninguém se exclua da graça e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu venho como pastor dessa igreja, mas também como profeta de Deus hoje dizer para você: não permita que as dores da vida comprometam a sua adoração. Não permita que as dores da vida tirem a alegria de você viver e celebrar o Senhor. E nós estamos diante aqui do oposto. Falei sobre a escolha de Mical, mas vamos ver o outro lado também. Vamos ver Davi. Por pelo menos 7 anos, Davi teve que fugir de Saul, a qual ele considerava muito e a qual ele defendia. Mas o amor que ele semeou para Saul, ele recebeu em ódio. Fugindo. Não fugindo pelas ruas de Blumenau, fugindo nos desertos de Israel, morando em caverna, com recursos totalmente limitados. Convivia o tempo todo com uma ameaça de morte. E as pessoas que ousavam estender a mão para ajudá-lo eram mortas. Davi teve que ir para o meio dos inimigos filisteus, precisou se fingir de louco para não morrer, precisou morar no meio dos filisteus. Davi viu os seus bens sendo saqueados pelos amalequitas, inclusive os amigos que lutavam ao lado dele tentar matá-lo. Você vai ver Davi sendo humilhado e verbalmente escrachado por gente do seu próprio povo. Só que daí a gente percebe que Davi ele escolhe algo diferente para si. Coloca na tela o Salmo 30, verso 11 e o verso 12. Salmo 30, verso 11 e o 12, a gente caminha para o final. O texto vai nos dizer assim: mudaste o meu pranto em dança, tiraste a minha veste de lamento e me vestistes de vestes de alegria, para que o meu ser cante louvores a ti e não se cale, ó Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. É isso. Ele escolheu adorar ao Senhor porque ele sabe: eu sirvo um Deus que tira a minha veste de luto, tira a dor da minha alma e coloca canto nos meus lábios para adorá-lo e para servi-lo. Lá na frente,
profeta Isaías vai dizer para o povo de Israel, povo de Judá, Isaías 61:3, o Senhor dará a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Vamos se colocar em pé? Você pode olhar para alguém que está no seu lado e dizer: há esperança para todos nós. Vamos adorar verdadeiramente ao Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos para nós orarmos. Você ouviu essa palavra, e eu espero que você analisou a sua conduta e a vida de adoração. Não existe dor que não possa ser transformada, e que o nosso coração seja rendido ao Senhor, em gratidão, em alegria, em júbilo. Não fomos chamados para ser fiscal de culto, críticos de plantão. Todos nós estamos aqui para render a nossa alma e adorar o soberano Criador. Feche os seus olhos e comece a orar nesse momento. Se preciso confessar atitudes de mediocridade, confesse, Ele perdoa. Se preciso confessar dores da alma que tem bloqueado isso, saiba que o Senhor, Ele vem com um toque curador sobre a sua alma neste momento. Espírito Santo de Deus, estamos na Tua presença, com o nosso coração aberto e a nossa alma rendida, e a nossa decisão é de sermos verdadeiros adoradores. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes permitirmos que esses bloqueios dominem a nossa alma, e setas malignas entram tirando o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso coração jubiloso. Mas nós não queremos ser como Mical, nós queremos ser como Davi na sua presença. Queremos celebrar o Teu nome, cantar louvores a Ti, derramar a nossa alma em celebração e adoração. Eu peço, Senhor, que nesse momento venha com o Teu toque, e aonde houver um coração machucado pelas feridas da vida, mas que confessa isso nesse momento, que haja cura na alma, restauração da esperança, restauração da alegria, restauração da aliança contigo. Nós rejeitamos o papel de Mical sobre a nossa vida, e nós escolhemos, Senhor, Te adorar verdadeiramente. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Você pode dar um abraço em alguém e dizer para essa pessoa: